Aqui é Dead Joe. Fazia um tempo que eu não aparecia por aqui, amantes das sombras, mas vocês sabem como é. Às vezes o silêncio é apenas a respiração da escuridão se preparando para falar. E hoje ela tem muito a dizer. Quero que vocês se aproximem, apenas um pouco mais, porque a história que vou contar não é apenas um registro esquecido do passado. Ela é um convite, um eco, um chamado que atravessou séculos, manchado, contaminado, vivo. No século XIII, em uma aldeia perdida no interior da França, ergueu-se uma pequena capela de pedra, uma construção simples, fria, sempre envolta em neblina. Dentro dela havia apenas uma imagem, uma estátua medieval, esculpida em madeira escura, representando uma figura feminina de expressão rígida, olhos vazios e mãos cruzadas. Ninguém sabia ao certo quem ela era. Para uns, uma santa esquecida, para outros, um símbolo pagão disfarçado em devoção cristã. Mas todos, sem exceção, temiam aquela estátua. Os registros dizem que durante longos anos, ela permaneceu imóvel, muda, indiferente, até que, numa madrugada chuvosa, o sino da capela tocou sozinho. Não havia vento, não havia ninguém. Quando os moradores foram ver o que havia acontecido, viram aquilo que jamais esqueceriam. Da estátua escorria um fio espesso, vermelho, quente, como sangue recém-derramado. A notícia se espalhou como praga. Alguns chamaram de milagre, outros de maldição. E como toda a comunidade medieval assombrada por ignorância e fé cega, decidiram vigiar a imagem por noites inteiras, tentando descobrir de onde vinha aquele sangue. Mas não era apenas sangue. Não era humano, nem animal. Era denso demais, pulsante demais. E tinha um cheiro estranho, metálico, quase doce. Quando alguém se aproximava demais, jurava ouvir algo vindo de dentro da madeira. Um som baixo, úmido, como respiração. As investigações da época eram primitivas, e tudo era registrado em pergaminhos tremidos, escritos por mãos que mal conseguiam conter o pavor. Um dos sacerdotes que analisou a estátua decidiu raspá-la e estudar o material. O que encontrou fez seu rosto empalidecer e sua fé fraquejar. Dentro da escultura, sob camadas e camadas de madeira envelhecida, havia carne viva. Tecido orgânico que se movia, que pulsava, que reagia ao toque. O que vocês ouviram até agora é apenas a superfície da madeira. Só o sangue que escorreu para fora. Agora vamos entrar. Vamos atravessar a casca. Vamos chegar ao que havia por dentro. Vivendo, respirando, esperando. Décadas depois do desaparecimento da estátua, um estudioso chamado Armand Vellier encontrou documentos secretos em um monastério abandonado. Pergaminhos que falavam de uma entidade antiga, anterior ao cristianismo, anterior ao paganismo, anterior até mesmo às primeiras civilizações humanas. Eles a chamavam de a prisioneira da madeira. Um ser que não podia existir em corpo próprio, condenado a habitar recipientes orgânicos, árvores, troncos, esculturas, sempre se moldando ao formato que recebia, sempre tentando se libertar da matéria que a aprisionava. Segundo esses textos, ela tinha sido esculpida pelos monges medievais não como ato de devoção, mas como tentativa desesperada de controlar algo que já havia devastado aldeias inteiras. Diziam que quando livre, essa entidade solta um tipo de influência invisível que provoca paranoia, violência, delírios e, principalmente, sofrimento. Quanto mais sofrimento, mais forte ela se torna. A estátua chorava sangue não porque queria aterrorizar, mas porque sangrava. Sangrava como um animal preso, mutilado, respirando dentro de uma carcaça de madeira, que aos poucos se tornava seu corpo. Com o desaparecimento da estátua, a igreja classificou o caso como fenômeno encerrado. Mas não estava encerrado. Armand descobriu que, ao longo dos séculos, partes dela foram sendo vistas em diferentes locais. Um pedaço do rosto encontrado na Alemanha, as mãos, vistas numa antiga coleção clandestina na Itália. Os restos do tronco queimados e ainda pulsantes, encontrados por exploradores no norte da Espanha. E cada fragmento gerava histórias, famílias inteiras que enlouqueciam após encontrar uma peça de madeira velha. Pessoas que ouviam choros dentro de caixas esquecidas. Casas onde manchas vermelhas surgiam nas paredes sem explicação. Mas o mais inquietante veio depois. Um arqueólogo britânico, em 1894, encontrou o que acreditava ser o coração da estátua. Um núcleo de madeira compacta,
mas com textura de músculo e temperatura muito acima do normal. Ele o guardou em sua residência, acreditando se tratar de uma relíquia importante. 3 semanas depois, a família inteira desapareceu. E o núcleo estava no chão da sala, partido ao meio, vazio. Era como se algo tivesse fugido. E Armand passou a vida inteira procurando pela forma que essa entidade assumiu depois disso. Os últimos relatos são contemporâneos, de pouco mais de uma década atrás. Pessoas relatando ver uma figura feminina de madeira caminhando lentamente por estradas rurais à noite. Uma figura que sangra, que deixa rastros vermelhos no asfalto, que observa janelas, que se move sem emitir som, como uma marionete quebrada. E em 2 casos, testemunhas afirmaram que ela sussurrava. Não palavras claras, mas um som triste, angustiado, como se implorasse para que alguém a libertasse da sua própria existência. A verdade, amantes das sombras, é que aquela estátua medieval nunca foi uma estátua. Foi um corpo improvisado, um invólucro, uma prisão. E quando sangrava, era porque a coisa dentro dela estava viva. E sofrendo, Armand acreditava que essa entidade se aproxima de pessoas que carregam sofrimento profundo, como se fosse atraída pela dor alheia, como se a dor humana fosse alimento, como se a tristeza fosse um tipo de luz que ela consegue ver no escuro. Se isso é verdade, talvez ela esteja mais próxima do que imaginamos. E quando vocês ouvirem algo, uma madeira estalando onde não deveria, um choro abafado vindo de um canto vazio da casa, ou um sussurro que parece atravessar a porta fechada, lembrem-se desta história. A prisioneira da madeira nunca descansou. Ela perdeu o corpo, perdeu a forma, mas não perdeu o que a sustenta. O sangue que chorava nunca foi dela, foi de quem tentou segurá-la. E agora ela está livre. Aqui foi Dead Joe. E esta foi mais uma viagem pelas profundezas onde o passado nunca morre, apenas muda de corpo.